Allan Kardec, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos. Livro 1. As Causas Primárias. Capítulo 4. Princípio Vital. Item 1. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. 60. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres, que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações desta? É essa a consequência do que dissemos? 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Comentário de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos,
a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Item 2. A vida e a morte. 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Comentário de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Item 3. Inteligência e instinto. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais.
somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Comentário de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer, a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. 72. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. 72a. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. 75a. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Comentário de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade.